Deus abençoe a todos nós. Hoje na programação da Rádio Web por Você, na Fé em Ação, estamos recebendo aqui o pastor Jerônimo, da 2ª Igreja Batista do Jardim Gramacho, e ele com certeza falará e enviará para todos nós a palavra de Deus, que é viva, né, e que nos trará nesse momento tão difícil, refrigério para nossas vidas. Então eu gostaria de, antes de passar a palavra para o pastor, deixar aqui para a meditação dos irmãos Isaías 40:31, onde diz: mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, pastor, a Rádio Web em Ação agradece muito a presença do senhor aqui, em nome de Jesus, e a sua vinda aqui hoje devia estar programada, porque tudo aquilo não cai, né? Um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Então, com certeza, nós nem sabemos aqui. Às vezes o senhor preparou uma palavra, mas Deus muda tudo, com né? Certeza. E tudo que o senhor vai falar aqui, falando, eu vou atingir aqui 100 mil pessoas, mas na realidade Deus só quer que o senhor atinja só uma pessoa. Glória a Deus. Entendeu, pastor? Então, pastor, nós aqui agradecemos muito o senhor, que se a palavra, essa mensagem poderosa de Deus venha alcançar o coração, que fique a palavra de Deus nesse momento tão difícil e entender que só o Senhor é Deus. Eu sou, pastor. Então, Deus abençoe o senhor. Amém. Obrigado, meu querido. Queria saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizer da minha alegria, de contentamento de poder estar aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus, daquilo que Deus já colocou em nossos corações. Nós estamos passando aí, vivendo momentos difíceis, momentos de confinamento, quarentena, algumas palavras que não faziam parte do nosso dia a dia e que agora estão fazendo parte. Então nós temos que nos acostumarmos com isso, mas buscando a Deus, falando com Deus, pedindo a direção de Deus, fazendo com que a graça e a paz do nosso Senhor repouse sobre as nossas vidas, para que ao longo desses momentos a gente esteja robustecido e assim preparando-se melhor para quando tudo isso acabar, nós voltarmos à nossa rotina de pregação da palavra de Deus, de contato físico, de estar perto, de poder estar falando tete a tete com cada um e divulgando esse reino de Deus para todos quanto necessitam de ouvi-lo. A nossa palavra dessa manhã, ela está em Gênesis capítulo 32, dos versículos 22 até o 32, que diz assim: e levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tornou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamarás mais teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó, o nervo encolhido. Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Eu quero orar com você. Amado Deus, eterno Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, por essa manhã que o Senhor nos concede,
por essa oportunidade de compartilharmos a Tua palavra, por essa oportunidade de estarmos, Senhor Deus, ouvindo a Tua voz. E queremos pedir, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor Deus, ela alcance cada vida, cada coração, cada um daqueles, ó Pai querido, a quem o Senhor, ó Pai, tem proposto falar ao coração, ó Deus, abra o entendimento também, para que, Senhor Deus, o Teu Espírito possa estar falando, ó Pai. Que não seja a palavra do homem, mas que seja a palavra do Senhor, ó Pai, tocando as vidas, o coração, confortando, Senhor Deus, dando alento. Nós oramos assim, ó Deus, desde já agradecidos, em nome de Jesus, amém. A nossa palavra de hoje, ela fala de um homem chamado Jacó, um homem que foi escolhido por Deus. Deus intentava formar uma nação para que dessa nação viesse o Filho de Deus. E Jacó, ele era um dos filhos de Isaac, herdeiro da promessa. Segundo a tradição, o filho primogênito deveria herdar as bênçãos e assim dar continuidade à posteridade de Isaac. Mas o que aconteceu? Mesmo Jacó não sendo o primogênito, Jacó, ele arranjou de uma forma para que ele conseguisse receber a bênção do seu pai. Textos anteriores a esse que nós lemos, eles fazem a narrativa de que Isaac, pai de Jacó e de seu irmão Esaú, que era o primogênito, herdeiro da promessa, ele já estava velho, cansado em dias e não enxergava. Ele chamou seu filho Isaac e disse: Isaac, meu filho primogênito, vai, caça um cabrito, faz um guisado e traga para que eu coma e te abençoe. E assim Esaú saiu correndo para caçar e para voltar, para trazer aquela caça e para receber a bênção do seu pai. Só que Raquel, que era a mãe dos dois gêmeos, Jacó e Esaú, ela ouviu aquela conversa e como ela amava mais a Jacó, ela chamou Jacó e disse: olha, vai lá no quintal, pega algumas cabras, traga aqui, vou fazer um guisado, você vai até o seu pai. E ali, quando você chegar no seu pai, ele vai te abençoar. Fala que você é Esaú e não que você é Jacó. E Jacó começou a questionar a sua mãe, dizendo: mas como eu vou fazer isso? Eu sou diferente, a minha voz é diferente. O meu irmão tem pelo nos braços, eu sou liso. Aí ela falou: pega couro de carneiro e coloque em suas mãos e vai lá conversar com seu pai. E assim fez Jacó. Foi lá, conversou com seu pai e o seu pai perguntou, falou com ele da seguinte maneira: olha, essa voz é a voz de Jacó, mas o braço é o braço de Esaú. E comeu aquele guisado, e antes mesmo de abençoar a Jacó, Isaac perguntou mais uma vez: és tu mesmo o meu filho Isaac? E Jacó, pela segunda vez, ele mentiu e disse: sou eu sim, pai. Abençoa-me. E assim Jacó foi abençoado. Quando Jacó acabou de sair, chegou Esaú com um carneiro, fez o guisado, procurou seu pai para receber a bênção, e seu pai disse: olha, alguém veio antes de você, o teu irmão Jacó veio antes de você e foi abençoado, e eis que eu já o abençoei. Esaú, desesperado, queria de qualquer maneira ser também abençoado, mas Jacó, ele tinha apenas uma bênção para a sua posteridade, uma nação que iria nascer, que iria surgir de uma pessoa apenas. E assim, Esaú, revoltado da vida, irado, ele prometeu: assim que o meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. E assim começou a fuga de Jacó. Jacó saiu da sua casa, da sua parentela, e foi junto à parentela da sua mãe procurar a esposa, procurar uma vida. E diz o texto bíblico que a vida de Jacó foi marcada pelo engano, pela mentira, pela falsidade. E o próprio nome Jacó significava suplantador, aquele que engana, aquele que ludibria, aquele que mente. E esse era o nome de Jacó. E Jacó chegou na casa de Labão
E ali na casa de Labão ele pôde trabalhar, na casa de Labão ele pôde ter as suas 2 esposas ao longo de 14 anos de serviços prestados. E depois ainda mais 6 anos trabalhou ali naquela casa, até que chegou o momento dele sair, no momento dele voltar para a casa do seu pai. E eu creio que esse foi o momento mais dificultoso para a vida de Jacó. Jacó, por conta do seu passado de enganos e de mentiras, ele tinha alguns complexos. Mesmo Deus, quando ele saiu da sua terra em direção à terra do seu sogro, ele tendo tido um encontro com Deus e Deus tendo falado para ele que o tinha abençoado, que ele era herdeiro da promessa, de que Deus estaria com ele, mesmo assim, Jacó, ele não estava ainda firme nos seus propósitos, porque o seu passado de mentira, o seu passado de engano, trazia algumas dúvidas, trazia algumas incertezas para o seu coração e não permitia que ele tivesse paz, e não permitia que o medo não estivesse junto a ele. E naquele exato momento, ele decidiu sair dali da casa de Labão, seu sogro, depois de ter trabalhado ali 20 anos. Pegou as suas 2 esposas, conforme nós lemos aqui, pegou os seus filhos, pegou tudo aquilo que ele havia produzido de animais e começou a sua trajetória, começou a sua ida, ele começou a ir embora para a sua casa. E quando ele, no meio da caminhada, no meio daquela trajetória, ele chega a um determinado ponto que ficava próximo da casa do seu pai. Ele começou a sentir medo e começou a pensar: o que eu vou fazer? Ele reuniu todas as pessoas, os seus criados que estavam próximos a ele, dividiu em 2 grupos. E ele pegou um mensageiro e disse: olha, vá adiante até a casa de Esaú, meu irmão, e fala para ele, diga a ele que eu estou indo em paz. Diga para ele que eu tenho cabras, diga para ele que eu tenho vacas, diga para ele que eu tenho bezerros, diga para ele que eu vou dar tudo para ele. Tudo isso por conta do medo, da insegurança e da incerteza que ele tinha dentro do seu coração. E quando aquele mensageiro retornou, tendo dado o aviso a Esaú, ele falou: olha, o teu irmão está vindo em sua direção. E ele não vem só, ele vem com mais 400 homens junto com eles, todos cavalgando em sua direção. Aí naquele exato momento Jacó se desesperou muito mais ainda. O medo que ele tinha transformou-se em pânico. E ele começou a dividir o grupo que estava com ele, dizendo: um vai para um lado, outro vai para o outro lado. Porque se o meu irmão vier revoltado e quiser matar, ele vai matar um grupo e o outro grupo vai permanecer vivo. E naquele momento, ele atravessou ali o val de Jaboque, mandou que os grupos fossem caminhando para a frente e ficou ele só. E aí é que chega esse momento crucial na vida de Jacó, momento onde ele busca o refrigério em Deus, que ele busca a segurança em Deus. Todo o passado de Jacó estava vivo em sua memória. Ele precisava de um renovo na sua vida. Ele precisava de algo que desse a ele a coragem que ele não estava tendo, o destemor que ele também não estava tendo e a paz para o seu coração. E naquele momento ele começou a entrar em oração, clamar a Deus, e diz a passagem bíblica que um representante de Deus, um enviado de Deus, chegou próximo a ele e começou a conversar com ele, começou a reafirmar para ele aquilo que já em outras 2 oportunidades ele já tinha ouvido. Ele já tinha ouvido que Deus estaria com ele, que Deus o abençoaria, pactos ele já tinha feito com Deus, mas nada disso resolveu o problema de Jacó, de maneiras que ele ainda precisava de uma ação mais contundente de Deus na sua vida.
E diz o texto que ele agarrou-se ao anjo, e o anjo querendo ir embora, ele não deixava o anjo ir embora. O anjo querendo ir, ele não deixava. E ficaram ali naquela luta durante toda a noite. E já quando amanhecia, o anjo disse para ele: olha, me deixe ir porque a alva já desce. Então eu preciso sair, eu preciso ir embora. Não posso mais continuar aqui. Aí Jacó falou para o anjo: você só vai sair daqui quando me abençoares. Você só vai poder ir embora quando me abençoares. E o anjo virou-se para Jacó e disse: qual é o teu nome? Aí ele disse: o meu nome é Jacó. E naquele exato momento, irmãos, amigos da palavra de Deus, quando o anjo faz aquela pergunta, aquele representante de Deus faz aquela pergunta, eu fico imaginando que talvez o anjo estivesse pensando na ocasião em que o seu pai Isaque perguntou: és tu mesmo Isaque? E Jacó, querendo se passar por Isaque, disse: eu sou Isaque. Mas naquele momento ele não fez isso, ele falou: eu sou Jacó. Se a palavra Jacó significa suplantador, significa o que engana, o que mente, a gente entende que ao responder aquela pergunta, Jacó estava dizendo: eu sou mesmo mentiroso, eu sou mesmo suplantador, mas eu quero uma mudança na minha vida. Eu não quero mais ser suplantador, eu não quero mais viver de mentiras, eu não quero mais viver de enganos, eu quero ter uma experiência marcante com Deus, por isso eu te peço, abençoe-me para que tu possas ir em paz. E essa história de Jacó, essa experiência de Jacó, é a experiência que muitos de nós precisamos também na nossa vida termos. A gente ouve muitos hinos, a gente lê a palavra de Deus, a gente tem alguns contatos com Deus, mas às vezes existem muitas coisas do nosso passado que tentam nos assombrar, tentam tirar-nos a convicção, tentam tirar-nos a certeza, colocam medo dentro dos nossos corações, não permite que sejamos felizes, não permite que a gente flua em nós a bondade, a graça de Deus, e nem que a gente desfrute de tudo aquilo que de bom tem na palavra de Deus, na revelação de Deus, naquilo que Deus oferece para nós. Por isso que muitas pessoas às vezes não conseguem ser felizes, não conseguem ter paz dentro do seu coração. Qualquer coisa, qualquer notícia ruim que surge, como a de que Esaú estava vindo com 40 homens, ou 400 homens armados, trouxe aquele desespero para o coração de Jacó. E eu queria dizer para você nessa manhã, que se o teu coração tiver com essa insegurança, com essa incerteza, você pode ter essa busca também com Deus. Você pode colocar o seu joelho no pó, você pode clamar a Deus. E eu tenho certeza absoluta que você vai travar uma luta com Deus, que você vai poder até sair marcado dessa luta com Deus. Alguma coisa poderá acontecer na sua vida, mas a bênção de Deus, ela vai vir sobre você. E o texto bíblico, ele nos diz que logo após Jacó ter conversado com aquele anjo e o anjo ter ido embora, ele atravessou ali aquele lugar onde ele estava e ele caminhou até o seu irmão e ele não tinha mais medo no seu coração. E ele enfrentou o seu irmão, ele perdeu o medo que ele tinha de que a promessa que o seu irmão havia feito se cumprisse, a promessa de que ele iria morrer. Eu sei que o medo da morte é assombroso e a Bíblia, a palavra de Deus, diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Eu sei que a gente tem a promessa de Deus, crendo em Jesus, que nós temos a vida eterna, mas ninguém quer morrer, ninguém quer abandonar essa vida aqui. E esse medo da morte produz muita incerteza no coração de muitas pessoas. E nós precisamos ter a segurança em Deus, a gente precisa ter a fé na vida futura, na vida que Deus tem para nós.
Porque quando as nossas expectativas, quando as nossas esperanças, elas estão presas às coisas pertencentes a este mundo, nós não temos como sermos felizes, nós não temos como ter paz. A nossa vida precisa estar presa em Deus. A nossa vida precisa estar ali alinhada com a vontade de Deus, que é expressa através da sua palavra, e que as experiências que a gente vai tendo com Deus são reflexos das experiências que homens no passado também tiveram com Deus. Deus, ou o Deus que encontrou-se ali com Jacó, o Deus que fez promessa para Jacó, o Deus que abençoou a vida de Jacó, é o mesmo Deus que está hoje falando ao seu coração, despertando você para que você tenha também esse encontro com Deus. Ainda que esse encontro ele seja um encontro demorado, que você passe toda uma noite, porque geralmente o indivíduo ele é um pouco apressado. Nós vivemos em dias de muita correria, onde as coisas acontecem numa velocidade muito grande. Tudo que a gente quer, informações, notícias, comprar alguma coisa, com um clique apenas, você tem tudo em suas mãos de uma maneira rápida. E às vezes nós transportamos as agitações do nosso dia para o nosso relacionamento com Deus, o que é errado. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós temos que confiarmos, nós temos que esperarmos, nós temos que lutarmos com Deus, nós temos que buscar a Deus, nós temos que ter um relacionamento aonde a nossa fé, a nossa convicção, ela venha prevalecer sobre os problemas e as ameaças que surgem em nossa direção. E com certeza, quando nós firmamos o nosso pensamento em Deus e a nossa vida em Deus, nós obtemos vitória sobre todos os nossos problemas. Porque o que fez com que Jacó passasse todos aqueles problemas, aquelas dificuldades, aqueles medos, foram as coisas que ele próprio plantou na sua mente, fruto da sua imaginação, do seu pensamento. E Deus, Ele está querendo abençoar a sua vida nessa manhã. Ele está querendo mudar o seu pensamento. Ele está querendo que você desfrute de uma vida de paz, de uma vida de comunhão com Ele, aonde você possa descansar, aonde você possa seguir o seu caminho, sabendo que em todos os momentos, em todas as circunstâncias, Deus está presente na sua vida. Que Deus possa te abençoar nesse momento, em nome de Jesus. Eu vou orar por você mais uma vez nessa ocasião, para que Deus possa estar abençoando a sua vida, para que essa palavra ela encontre um lugar dentro do seu coração. Deus amado, Deus eterno, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nós suplicamos, ó Pai querido, ao Senhor nesse momento que a palavra do Senhor, ó Pai, trazida a nossos corações nessa manhã, Deus, que ela possa, Senhor Deus, ser um lugar reservado em cada vida, em cada coração. Quantas pessoas, ó Pai querido, que buscam, que necessitam, que tem, Senhor Deus, talvez de uma maneira equivocada, de uma maneira apressada, buscado a Ti e não tem conseguido até então, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, através, ó Pai, de tudo aquilo que foi dito aqui nessa manhã, fazer com que, ó Deus, a disposição do coração de cada um seja, ó Pai, a de uma busca intensificada. Seja, Senhor Deus, a de uma busca, Senhor Deus, com foco, com objetivos, ó Pai. Para que, ó Deus, o Senhor venha abençoar a vida, venha abençoar os nossos corações, ó Pai. Mude, Senhor Deus, assim como o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel, muda a realidade da nossa vida, ó Pai. Infunde paz dentro do nosso coração, fé, para que possamos, ó Pai, caminhar com convicção, olhando para frente, sabendo que independentemente de qualquer coisa que possa acontecer, a sua boa e poderosa mão vai estar estendida em nossa direção. Eu te agradeço e entrego a vida de cada um dos ouvintes em Tuas mãos, no nome precioso do nosso amado, eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.